Graça e paz, querido, bom dia, quarta-feira, meio da semana, um bom dia para a gente se manter perseverante e firme no Senhor. Estamos aqui em mais um episódio, crendo naquele versículo-chave, que no mundo teremos aflições, mas para manter um bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E Jesus fala essa frase num contexto de dizer que a gente não perdesse a nossa paz. E eu creio que vamos seguir nos guardando para esse tempo que já se estendeu de algumas situações que temos que contornar no meio de uma circunstância nova. Nós ontem falamos sobre guardar a mente e hoje eu quero tratar com você sobre guardar o seu coração. Lá no mesmo texto de Filipenses 4, onde a gente diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, consequência de não andar ansioso, de entregar as nossas necessidades a Ele, de nos mantermos em alegria, em moderação. Ele diz que essa paz, versículo 7, Filipenses 4, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E eu quero te incentivar hoje a essa questão de guardar o coração. Por que é tão importante guardar o nosso coração? A Bíblia, quando ela se refere ao nosso coração, ela não está falando desse órgão que pulsa e que bombeia sangue para o corpo, mas ela está falando do centro do que nós somos. O coração de algo é o centro de algo. Na realidade, o que nós realmente somos, que é o nosso espírito. Nós somos um espírito, temos uma mente ou uma alma e habitamos num corpo. Mas o nosso coração, nosso âmago, nosso centro é o nosso espírito, aonde o Espírito de Deus habita. E ele diz que nós devemos guardar o nosso coração. E nós nos perguntamos por que é tão importante. E eu quero que você vá comigo para Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Você já deve ter ouvido falar essa frase, mas eu quero que você, junto comigo, hoje medite sobre ela. Ele diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Sabe, queridos, esse texto de Provérbios está dizendo da importância da gente guardar o nosso coração. Se a gente fosse discutir isso mais amplamente, nós íamos falar sobre o perdão, não permitir mágoa, raiz de amargura, não permitir que qualquer sentimento errado entre em nosso coração, porque muitas coisas elas vão chegar através da nossa alma e nós vamos decidir se elas descem para o coração. Mas nós estamos hoje aqui tratando especificamente para que você se mantenha animado, para que você se mantenha motivado e perseverante sobre o aspecto de essa paz que segue todo entendimento, guardar o nosso coração. E quando a gente entende o motivo de guardar o nosso coração, já que é dele que procedem as fontes de vida, nós também devemos entender que todos nós temos um propósito. E esse propósito, a Bíblia fala várias vezes para diversos personagens bíblicos, Jeremias, Davi, vários outros, eles entendem que o propósito de Deus é colocado no coração de cada um, ainda no ventre da sua mãe. Mas há um lugar onde se deposita esse propósito, e a Bíblia diz que é no nosso coração. Provérbios 19, 21, diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Mas é no coração do homem que estão os propósitos. Provérbios 20 diz que são os propósitos do coração do homem, como águas profundas. Então existe um propósito no coração do homem. Mas ainda você poderia pensar que se são muitos propósitos, esses propósitos não necessariamente viriam de Deus. E como que são esses propósitos? Mas nós temos uma palavra maravilhosa em Hebreus 4, que nos mostra o quanto a palavra de Deus discerne a diferença entre os nossos pensamentos e o propósito que Deus colocou no nosso coração. Porque é através do coração que nós recebemos o nosso propósito. O nosso propósito não vem através do nosso pensamento, mas ele está no nosso coração, colocado ainda no ventre da sua mãe, para que não haja nenhuma alteração.
não haja não seja roubado nada daquilo que Deus tem para você. Sabe, querido, Deus não nos cria para depois dar um propósito. Na realidade, por conta de um propósito, Deus nos cria já definido. Eu gosto de uma comparação que diz que nós não pensamos, alguém não criou um microfone para depois resolver para que ele servia. Amém? Nós não criamos um microfone para saber se ele é um peso de porta, para saber se ele é um suporte para alguma coisa, mas o microfone foi criado com o propósito da expansão da voz de uma pessoa que fala. Da mesma maneira, eu e você fomos criados. Nós fomos criados para um propósito. E esse propósito está na nossa identidade, no nosso DNA, selado e marcado no nosso coração, ainda no ventre da nossa mãe. Isso vai explicar porque nós temos anseios, desejos tão diferentes uns dos outros. Porque o nosso propósito nos leva por caminhos. Mas a Bíblia diz que esse propósito está lá no nosso coração. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir, entender qual é a separação entre alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Aqui, quando nós entendemos o que a palavra de Deus faz, a palavra de Deus ela consegue fazer com que a gente consiga discernir o que vem do nosso coração, o que vem do nosso pensamento, o que vem da nossa alma, o que vem do nosso propósito, porque essas coisas elas às vezes se confundem. E por que isso é tão importante? Muitas vezes você recebe uma instrução dentro de você, a sua consciência, uma voz ou uma nota que você perceba, e às vezes você fica na dúvida de onde veio isso. Isso veio da minha mente, do meu pensamento, isso é da minha alma, ou isso é uma mensagem de Deus, é algo do meu coração, é algo que Deus está tratando no meu espírito. Queridos, muitas vezes nós vamos ter vozes assim, não vamos conseguir distinguir, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é tão viva e eficaz que ela consegue discernir. Então, a maneira como nós entendemos o que vem da nossa alma e o que vem do nosso coração é através da palavra de Deus, testificando na palavra de Deus. Uma instrução do Espírito sempre vai testificar com a palavra de Deus. Então é ela que discerne os propósitos que a Bíblia está dizendo que estão lá no seu coração. Então nós vamos saber se aquilo é da nossa alma, do nosso pensamento, de uma informação externa que recebemos, de uma notícia que vimos, de algo que foi informado e entrou pelo nosso pensamento, ou se é uma instrução do coração aonde está depositado o nosso propósito, discernido pela palavra de Deus. Mas é importante você entender que nós precisamos guardar o nosso coração, porque lá está depositado o nosso propósito. Sabe, querido? E quando nós percebemos e entendemos qual é o nosso propósito, que está dentro do nosso coração, não é qualquer circunstância que vai nos tirar da nossa posição, do nosso lugar guardado. Mas eu quero encerrar com você lendo Hebreus 12, onde o autor de Hebreus diz, no versículo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Sabe, queridos, essa é a versão na revista atualizada, e embora seja a Bíblia que eu sempre uso aqui com você, eu queria colocar uma ponderação em relação a essa versão, quando ele usa o termo em troca, como se uma coisa substituísse a outra, como se Jesus tivesse trocado a alegria que lhe estava proposta pela cruz. Mas a palavra usada aqui foi a palavra grega ante, que ela tem 2 significados importantes, alguns significados onde 2 são muito importantes. A palavra ante, ela pode ser contra, oposto, ela pode ser contrário, mas ela também pode ser por isso, porque, por quanto, por essa razão. Então, em muitas outras versões, você vai ler esse texto um pouquinho diferente, e eu quero ler para você. Na versão King James, ele diz assim:
Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto pelo seu propósito, suportou a cruz. Na NVI diz: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Na Bíblia Viva, na versão viva, ele diz: ele estava pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que ia ter. Então, em quase todas as outras versões, nós vamos perceber que essa palavra ante não foi traduzida como contrária, mas como consequência. E nós, então, podemos entender que, olhando firmemente para Jesus, que por conta do que estava ali proposto, ou seja, do seu propósito, ele suportou a cruz. E o que eu quero dizer para você, quando nós guardamos o nosso coração, quando nós guardamos o nosso propósito, nós suportamos as coisas, nós suportamos as aflições, nós suportamos as circunstâncias, porque o nosso propósito é maior que nós mesmos e ele é que nos motiva a perseverar. Então, o que Jesus nos ensina através da interpretação do livro de Hebreus é que, embora houvesse um sacrifício de cruz, ou embora houvesse algo que não era agradável, uma aflição, por causa do propósito que estava no coração de Jesus, ele suportou a cruz. Então, quando guardamos o nosso coração, guardamos o nosso propósito. Quando guardamos o nosso propósito, não há nada que nos desvie daquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, queridos, eu gosto de dizer que não existe trabalho estressante, existe trabalho sem propósito. Porque quando nós fazemos algo que nós acreditamos ser o motivo da nossa existência, nada nos estressa ou nos tira do lugar de alegria. Então, meu desejo, minha oração nessa manhã para você é que você guarde o seu coração e guarde o seu propósito, e você vai ver que essa aflição é menor do que parece ser, porque o lugar onde você tem que chegar não vai ser atingido por nenhuma circunstância externa, porque há um propósito no seu coração e a sua vida não cessa até esse propósito ser cumprido, porque Deus é fiel para fazer com que ele se cumpra. Eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, pelo coração do meu irmão guardado nesse dia, nesse tempo, durante esse período, sobre essa aflição, para que o propósito dele seja reconhecido, para que a tua palavra traga o discernimento do que é pensamento e do que é propósito do coração. E entendendo o seu propósito, guardar o seu coração, guardar o seu propósito em troca daquilo que sabemos que é muito maior. E vamos saber que por conta daquilo que o Senhor nos criou, nos prometeu, nenhuma aflição vai nos desviar ou retirar do caminho traçado. Nós vamos cumprir o nosso propósito em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, próspero, guardando o seu coração. Não permita que nenhum pensamento contrário chegue até o seu coração ou crie raiz, mas permaneça guardando o seu coração e guardando o seu propósito, porque a tempestade vai passar e a gente vai se ver do outro lado.